Olá, é ótimo ter todo mundo aqui para nossa análise de hoje. A gente vai explorar um tema fascinante e responder uma pergunta central: qual a visão dos teístas abertos sobre os pais da Igreja? Olha, é uma jornada incrível que revisita as raízes do pensamento cristão. A gente vai ver como algumas mudanças históricas alteraram completamente a forma de entender a natureza de Deus e o livre-arbítrio. É muito provável que muito do que é tomado como verdade absoluta hoje tenha passado por uma baita reviravolta lá atrás. Então, fica a grande questão: como a história mudou a compreensão sobre Deus e a natureza humana? É super curioso notar que aquilo que muitas vezes é considerado como uma doutrina histórica padrão hoje em dia, na verdade, é um distanciamento enorme das crenças dos primeiros cristãos. Bom, vamos direto ao ponto. Os materiais que estamos analisando definem o teísmo aberto como uma visão onde Deus interage com o mundo de um jeito totalmente dinâmico e responsivo. Ou seja, não existe um roteiro engessado, sabe? O amor divino exige uma sensibilidade real e o livre-arbítrio da humanidade é absolutamente essencial para que esse relacionamento seja verdadeiro e de mão dupla. Para entender tudo isso, nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, a visão relacional de Deus. Segundo, a teologia da Igreja primitiva. Terceiro, a mudança de Agostinho. Quarto, influências pagãs e erros de tradução. E, por fim, o retorno às origens. Começando pelo nosso primeiro ponto, a visão relacional de Deus e o amor como sensibilidade. Segundo as fontes, para os teístas abertos, o amor de Deus se traduz literalmente em sensibilidade. E faz sentido, não é mesmo? Para que Deus interaja de verdade com o mundo dinâmico, a humanidade precisa ter agência de verdade. A premissa é de que não somos robôs programados com um destino fixo. A ideia aqui é que fomos criados com integridade e com um livre-arbítrio autêntico, justamente para podermos escolher entrar nessa relação com o Criador. O que nos leva à nossa segunda parte, a teologia da Igreja primitiva e o consenso que existia sobre a liberdade. O que é realmente interessante analisar aqui é o contraste gritante entre o que os primeiros pais da Igreja pensavam e o que virou a teologia clássica depois. Voltando à nossa pergunta inicial sobre a visão dos teístas abertos, eles consideram que os primeiros pais da Igreja eram os verdadeiros defensores da teologia original. Aquele pessoal lá do começo não acreditava em pecado herdado ou culpa de nascença. Para eles, a única coisa que a humanidade herdou de Adão foi a mortalidade. O livre-arbítrio continuava 100% intacto. E essa ideia tem raízes super antigas no conceito hebraico do Etzer. Funciona assim: ninguém nasce perverso. Nós temos impulsos, apetites e desejos naturais que foram, na verdade, abençoados por Deus. O problema, o desvio moral, só acontece por causa de más escolhas, quando falhamos em controlar esses desejos. É uma visão super poderosa que foca totalmente na responsabilidade pessoal de cada um. Mas aí a história dá uma guinada. Vamos ao nosso terceiro ponto, a mudança agostiniana, que representou uma verdadeira ruptura teológica. Então, o que bagunçou essa visão inicial de liberdade? Os textos apontam para uma figura central, Agostinho de Hipona. Ele é apontado como o grande catalisador da doutrina que conhecemos como depravação total. De uma hora para outra, a narrativa muda. O ser humano passa a ser visto como alguém que já nasce totalmente incapaz. Segundo essa visão, o intelecto, a vontade, o corpo e o espírito estariam corrompidos desde o primeiro segundo de vida, zerando qualquer chance de uma escolha livre em direção a Deus. E como exatamente a gente chegou a isso? É o que vamos ver no quarto ponto: as influências pagãs, os problemas de tradução e como toda essa mudança realmente aconteceu na prática. Olha só que curioso, o pecado original não virou a visão oficial só porque todo mundo sentou e concordou pacificamente. Nada disso. Os materiais mostram um fato no mínimo surpreendente. A formalização dessa doutrina lá no século V contou com a intervenção direta de um imperador secular, o imperador Honório. Basicamente, foi uma imposição política do agostinianismo bem no meio de várias disputas que já rolavam na igreja. Só que o ponto mais crucial citado pelas fontes é praticamente um acidente histórico. Por incrível que pareça, a teologia deu um cavalo de pau gigante por causa de um erro de tradução. Acontece que Agostinho não lia grego. Ele usou uma tradução latina da Carta aos Romanos que tinha uma baita falha. Isso, misturado com o passado dele em filosofias que viam a matéria física como algo essencialmente ruim, fez com que ele formulasse essa ideia de uma culpa genética, como se a humanidade inteira herdasse o pecado no próprio DNA. O que nos traz ao nosso quinto e último ponto: o retorno às origens e o resgate da visão original da Igreja primitiva. Para tentar desfazer esse nó do determinismo, a resposta moderna do teísmo aberto é justamente olhar pelo retrovisor.
As fontes trazem uma analogia que ilustra isso perfeitamente. Vamos imaginar um acidente terrível provocado por um motorista bêbado. As vítimas inocentes vão sofrer as consequências físicas daquela batida trágica, infelizmente. Mas elas definitivamente não herdam a culpa criminal daquele motorista, certo? Para os primeiros pais da igreja, a queda de Adão foi exatamente assim. Trouxe a consequência dura da mortalidade, mas de jeito nenhum transferiu uma culpa inerente para o resto da humanidade. E para embasar esse resgate, as fontes vão direto aos textos sagrados. Pegando o livro de Ezequiel, por exemplo. Lá está bem claro: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. A intenção aqui é mostrar claramente que esse conceito de culpa hereditária de Agostinho bate de frente com uma regra antiquíssima de prestação de contas estritamente individual. Ah, mas e aquela passagem famosa de Romanos 5 que Agostinho leu em latim? Bom, os textos abertos argumentam que, quando a gente lê o texto original em grego, fica evidente que o autor estava falando sobre a entrada da mortalidade no mundo e não de uma morte espiritual que passa de geração para geração. A morte se espalhou, sim, e as pessoas pecam por suas próprias escolhas dentro desse ambiente que ficou fraturado depois da queda. Resumindo a ópera, a conclusão central desta análise é forte. Para os teístas abertos, toda aquela teologia de Agostinho foi, na verdade, uma grande anomalia histórica. Retomando a nossa pergunta inicial sobre a visão desse grupo, fica claro que eles enxergam os primeiros pais da Igreja como os reais guardiões do pensamento cristão original. Um grupo que sempre defendeu a imagem de um Deus relacional e a preservação total do nosso livre-arbítrio. E assim a gente chega ao fim desta explicação, mas fica uma reflexão enorme para levar para casa. Se a gente olhar a história por essa perspectiva e reconhecer que a antiguidade defendia um Deus totalmente dinâmico e responsivo, qual seria o impacto prático disso na vida hoje? Como essa mudança de chave altera o entendimento atual sobre a nossa responsabilidade, sobre o amor verdadeiro e sobre o nosso próprio papel no universo? É muita coisa profunda para processar. Muito obrigado a todos que acompanharam a nossa análise de hoje, um grande abraço e até a próxima.